Bom, mas a gente começa a edição de hoje entendendo como foi o ataque a uma residência da Embaixada dos Estados Unidos no Lago Sul. Teve gente feita refém, Vitória Mello. Felipe, tinham várias pessoas, dentro dessa residência. Esse condomínio no setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, moram funcionários da embaixada. E aí, no sábado, por volta de 10 horas da noite, 2 criminosos entraram no local e fizeram a limpa na residência. As vítimas contaram à polícia que ficaram presas dentro de um quarto. Vários objetos de valor foram roubados, Felipe. Daqui a pouquinho a gente conversa com a Polícia Militar e explica os detalhes. Excelente, Vicky. Obrigado pelas informações. Deu match. Operação prende golpista do Tinder que dopava as vítimas nas próprias casas para depois roubá-las. É com você, Maicon. Exatamente, Malta. A estratégia é aquela mesma. Ele escolhia as vítimas pelo aplicativo, principalmente aqueles homens que não tinham sua sexualidade assumida, principalmente para amigos e familiares. Começava a conversar pela plataforma, depois migrava de rede e quando ganhava a confiança desses homens, marcava os encontros que quase sempre aconteciam na casa das vítimas. Lá, ele dopava esses homens e com uma faca, às vezes, quando a droga não era suficiente, ameaçava, roubava, levava tudo que queria e a vítima ficava lá sofrendo com a situação. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Obrigado, Maicon. Ainda sobre os perigos da tecnologia e da internet, a polícia prendeu uma quadrilha que aplicava golpes em idosos. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. É um golpe que tem ficado bastante conhecido e muito comum. Aquele que o golpista pega uma foto de uma pessoa, adiciona os parentes no WhatsApp e começa a pedir dinheiro. Foi exatamente isso que aconteceu. Inclusive, uma das vítimas acabou transferindo R$20 mil antes de perceber que era um golpe. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Valeu, Kátia. Até mais. O nosso jornal já está no ar. 11h43, nós estamos ao vivo, seja bem-vindo ao nosso jornal. E a gente começa falando do motorista de aplicativo que foi agredido por policiais militares lá em Santa Maria. Ele disse que foi até os PMs para pedir ajuda para um homem que estava caído no chão. E aí sofreu as agressões. Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram parte da ação. A Polícia Militar do Distrito Federal disse que tudo será apurado. O motorista não esperava a reação dos policiais. Soldado Almeida. Ele levou tapas e um mata-leão. Era um tapa e daqui a pouco foi murro na cara. Daqui a pouco foi pisão, joelhado. Um deles que estava do lado esquerdo foi ajudando no pescoço. Aí a pior hora, que eu comecei a pensar no que aconteceu lá atrás com o rapaz lá dos Estados Unidos. A agressão aconteceu em Santa Maria, a 25 quilômetros de Brasília. A vítima, que pediu para não ser identificada, conta que viu um jovem caído no chão. Aparentemente bêbado, ele começou a ter convulsões. O motorista então pediu ajuda aos policiais que estavam parados a poucos metros. Eles disseram que ele quis porque ele bebeu e que ele morreu para lá. Após ter ajuda negada, ele começou a filmar os policiais. Foi quando as agressões começaram. Depois de ser levado na viatura para outro local, o motorista disse ter apanhado mais. Afirmou ainda que foi humilhado e que teve o celular vasculhado. Depois de liberado, registrou um boletim de ocorrência e agora tem medo de represálias. O maior medo era a represália, porque eles são policiais. E se eles me bateram na frente de quase 30 pessoas, se eles me acharam na rua sozinho ou algum familiar meu, porque eles pediram o endereço, foram bem incisivos com isso, eu fiquei pensando, o que eles vão fazer? A polícia disse que o caso será apurado. A população pode continuar confiando na Polícia Militar, vai ser aberto o processo e aí vamos chegar a uma conclusão. E se por acaso errarem, os policiais com certeza serão sancionados. A gente continua o noticiário com uma história chocante. Um enfermeiro aqui do Distrito Federal foi encontrado morto com um fio enrolado no pescoço. Ele estava dentro do apartamento onde morava, na QNN 7, lá em Ceilândia. André Lopes de Barros tinha sido visto pela última vez, na última sexta-feira, e desde então não tinha dado mais notícia, nem para os familiares, nem para os amigos. Quem traz as informações para a gente é o repórter Maicon Leão, que está lá ao vivo. Maicon, boa tarde para você. A polícia já tem pista, já tem algum suspeito de ter cometido esse crime?
Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Suspeitos ainda não. Como você bem disse, o André foi visto pela última vez na sexta-feira. Ele estava numa festa com uns amigos e o André era fumante. Então, esses amigos acreditaram que ele saiu dessa festa para fumar do lado de fora, já que lá dentro não era permitido. E aí, depois disso, eles não tiveram mais notícias. Ligavam para ele, mandavam mensagem e nada. E aí, os amigos começaram a estranhar que nesse prédio aqui onde o André mora, alguns sinais fora do normal estavam acontecendo. Como, por exemplo, ele era uma pessoa que tinha o costume de deixar a janela aberta. E essa janela estava fechada, do quarto dele, inclusive, com uma cortina. E aí, com o passar dos dias, nada de sinal do André, nem de ligação, nem de mensagem. Esses amigos começaram a ficar preocupados. E aí teve um outro ponto que piorou essa situação. No andar, que é justamente o segundo andar aqui desse prédio, começou um cheiro forte, como se fosse um cheiro de carne podre. E aí esses moradores e esses amigos começaram a falar, não, agora sim tem uma coisa estranha, tá na hora de tentar ver o que estava acontecendo. E aí eles iam ligar para a polícia, só porque aí ficaram com receio daquela questão das 24 horas, vai demorar, e eles encontraram uma solução mais rápida, que foi justamente pegar o telefone e ligar para a proprietária do imóvel. Explicaram para ela o que estava acontecendo, que o André tinha desaparecido, que não dava nenhum sinal, que ele estava mandando mensagem em nada, o telefone dele não funcionava. E aí essa proprietária veio aqui até o prédio e ela tentou com a chave reserva, tentou uma, duas, até que conseguiu descobrir qual era a chave do apartamento dele e com isso eles tiveram acesso ao interior desse apartamento. Malta, quando essas pessoas entraram, eles já tomaram um susto de cara já logo na sala. Tava tudo revirado. Tudo mexido, a geladeira inclusive estava aberta, que é de onde eles acreditam também que vinha parte desse cheiro de carne estragada, já que com o tempo da madrugada de sexta-feira até ontem, essa geladeira descongelou e tudo que estava lá dentro foi perdendo. E aí eles procuraram o André, não encontraram, perceberam que tinha pó de café jogado no chão, vários outros detalhes. E aí eles perceberam que, na verdade, a porta do quarto do André, essa porta estava trancada e que naquela espacinho que tem embaixo, justamente onde costuma passar um vento, tinha alguns elementos ali justamente para bloquear essa brecha que tem embaixo da porta. E aí eles ficaram naquela do que fazer e decidiram naquele momento arrombar a porta. E foi justamente nesse momento em que eles conseguem entrar, que eles arrombam a porta, que eles dão de cara com o André caído lá no chão, já sem vida, amarrado as mãos com um fio do ferro e já naquela situação, inclusive, Malta, com a faca cravada aqui na coxa, o que deixou esses amigos completamente consternados, desesperados com essa situação, e aí eles saíram e vieram aqui para baixo para chamar a polícia. A gente tem inclusive um trechinho de uma sonora de um vizinho que preferiu não se identificar, que relata pra gente um pouquinho de como foi esses momentos. Vamos ver. O apartamento estava tudo revirado, geladeira aberta e desligada, carnes para fora. E o que chamou a atenção foi o fato do quarto dele estar trancado por fora. E na parte inferior da porta parece que tinha borra de café, pó de café, alguma coisa nesse sentido. Eles se depararam, né, com essa cena triste, uma cena de um homicídio, né? Ele estava nu, segundo eles, estava amarrado, marca de tortura, marca de faca. Então, assim, ela foi quando ela desceu em estado de choque. Ela chegou no psicológico, como que ela estava? Ela estava tremendo, ela não conseguia falar, ela estava, assim, foi até difícil de eu... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela só falava, liga para a polícia, liga para a polícia. Olha, eu sei que as informações ainda são muito preliminares e a polícia busca descobrir quem é que cometeu esse crime. Mas as informações que o Maicon de antemão traz pra gente revelam um perfil do criminoso que ou tinha muito ódio dessa pessoa e a conhecia, ou tem sinais de psicopatia no comportamento, porque mesmo um criminoso que quer roubar alguém, que quer levar coisa de valor da casa de uma pessoa, não precisa submetê-la à tortura para cometer esse crime. E o que a gente está ouvindo é que ele estava com uma faca cravada na perna, que estava com um fio enrolado no pescoço, muito machucado e amarrado. Ou, terceira opção, um assaltante, realmente um criminoso, queria levar as coisas do enfermeiro, mas o enfermeiro pode ter oferecido resistência e aí o criminoso se viu na situação de que teria que agredi-lo para poder fugir ali sem ser pego. Mas é complicado, porque uma pessoa que deixa uma vítima nesta situação, e veja, alguém que calculou a saída, né, Maicon? Porque colocou alguns objetos ali na frestinha da porta na saída do quarto, para impedir que saísse o mau cheiro daqueles machucados e demorassem os vizinhos a perceber o que tinha acontecido para acionar a polícia. Então alguém que ali friamente, se não calculou o crime que ia cometer, calculou a fuga. Ô Maicon, você conseguiu conversar com algum familiar do André?
Malta, familiar ainda não, até porque ele tem poucos aqui no Distrito Federal. Ele é morador do Piauí, estava aqui no Distrito Federal há cerca de 2 anos. Sobre esse perfil justamente que você estava comentando, de que as pessoas acreditam que ou foi algo premeditado ou é alguém muito frio, são por 2 motivos que os amigos acreditam nisso. Um, que o André ele tinha um grupo muito fechado de amigos. O círculo dele era praticamente aqui, onde ele morava, frequentava às vezes a distribuidora que fica aqui ao lado e poucas vezes algumas festas aqui perto. Inclusive essa festa da sexta-feira fica a poucas quadras aqui para cima, que ele foi com um grupo fechado de amigo dele na verdade. E justamente por isso ele não era aquela pessoa, segundo esses amigos, justamente de trazer caras aqui para casa, ninguém que ele tivesse se envolvendo, ele trazia para casa raramente. A gente vai conversar agora, Malta, com um amigo, digamos assim, um amigo e um vizinho, foi justamente quem teve essa triste notícia, quem arrombou a porta e acabou se deparando com o André caído lá no chão. Então ele estava me contando, você mora mais no fim do hall e lá na sua casa já estava dando para sentir o cheiro. Então, logo pela manhã, eu bati na porta do André ao sábado, bati na porta do André no domingo. E ontem, que foi segunda-feira, eu estava muito preocupado atrás dele. E logo pela manhã acordei com muitas mensagens e eu estava muito preocupado. Fui logo abrir meu apartamento, subi lá em cima para poder bater na porta dele e senti um cheiro estranho. O cheiro saiu do apartamento dele? Então, tinha o lixo de uma vizinha do apartamento do lado que ela colocou do lado de fora. E eu fiquei com aquela certa dúvida se era o cheiro do lixo ou se era o cheiro do apartamento. Quando eu retornei lá em cima novamente de tarde para bater novamente, o cheiro já estava mais forte. E eu percebi que o cheiro estava vindo de dentro do apartamento. Chamei um amigo meu que estava na minha casa para ele também ver se era o cheiro e ele falou que era. Nisso, mais cedo, eu já tinha entrado em contato com a dona do aluguel explicando para ela a situação. Que ele estava desaparecido, já tinha alguns dias, e para saber se ela tinha alguma cópia ou algo do tipo. Ela propôs, falou que tinha uma cópia, mas que ele já tinha pegado uma cópia com ela, mas ela tinha umas chaves lá que poderia estar trazendo para a gente verificar se era. Se caso não fosse, arrombasse a porta, diz ela. E ela chegou, abrimos a porta, assim que eu abri a porta... A primeira porta da sala, digamos assim. A porta da sala, assim que eu abri, eu já me deparei com uma cena horrível, tudo a casa bagunçada. Ele era uma pessoa muito organizada, muito limpa. Então já daí, de princípio, já percebi que já tinha algo de errado. Entrando a geladeira aberta, fui em direção à porta do quarto dele e me desespero, porque tinha como terra, como pó de café, não sei, no chão da porta do quarto. Algo que foi usado justamente para vedar a porta. Acho que para o cheiro não sair, né? E fui tentar abrir, chamei a dona que ficou ao lado de fora, ela entrou juntamente comigo e a porta estava trancada. Ela falou, vamos chamar a polícia. Eu falei, vamos tentar entender o que aconteceu. E a gente chama a polícia. Naquele momento ali, você ainda tinha esperança de que o André pudesse, por exemplo, estar vivo lá dentro do quarto? Exatamente, poderia estar vivo, poderia estar amarrado, poderia ter acontecido algo do tipo, porque o cheiro estava muito forte também da geladeira, porque a pessoa que fez isso, ou as pessoas, não sabemos, abriu a geladeira para as carnes poder apodrecerem. Então também estava com cheiro de carne podre, porque tinha moscas no freezer e tudo mais. Quando eu arrombo a porta, me deparo com o quarto todo bagunçado, meu amigo deitado ao lado da cama, com os braços amarrados para trás, com o cabo do ferro de passar roupa, os pés amarrados com um carregador de celular, uma faca cravada nas nádegas e uma situação horrível que não dá para falar como eu vi ele, mas ele tinha sinais de agressão, o corpo dele estava todo roxo, dos pés à cabeça, o rosto dele só não dava para ver, por quê? Porque jogaram alguma coberta em cima do rosto dele, mas até aqui nas costas dava para ver e estava como se ele tivesse sido espancado e apanhado muito, 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 muito mesmo. Ou seja, foi uma morte muito violenta. Foi uma morte muito violenta, eu tenho certeza que foi uma morte que ele sofreu muito e logo em seguida a gente já saiu do apartamento e correu para entrar em contato juntamente para ligar para a polícia e
com as autoridades para poder solucionar o caso e estão à procura de solucionar esse caso. Vocês que são amigos do André, como é que era essa convivência dele? Eu estava conversando junto com outro grupo antes da gente até entrar ao vivo, Malta, e a informação é que ele era um rapaz bem reservado, não costumava trazer gente para o apartamento. Vocês perceberam uma movimentação assim durante essa sexta, da madrugada, na verdade, de sexta para sábado, que foi o último momento que vocês tiveram contato com ele? Então, de sexta para sábado eu não saí com eles, eu estava em casa. E eu moro aqui no prédio, mas eu não escutei nada. E eu sou uma pessoa que eu durmo tarde. Eu durmo 3, 4 horas da manhã e eu não escutei barulho, não escutei nada. E o André, ele era uma pessoa que, se ele fosse trazer alguém para casa, era sempre as mesmas pessoas. Era eu, era os amigos mais próximos pra gente. Um grupo bem seleto. Exatamente, um grupo de amigos bem, todo mundo selecionado, o grupo que a gente já tá acostumado a sair junto, ir pra festa, voltar junto. Apesar de ele não, toda vez quando ele ia pra festa, ele já se sentia o momento, já estou ok, ele chamava o Uber dele, vinha pra casa, quando você mandava mensagem, já tô em casa, amigo, já tô dormindo. Deixa eu interromper. A gente pode fazer uma pergunta aí pro amigo do André? Oi, Malta. É o seguinte, ele está dizendo que ele só levava os amigos mais próximos para dentro de casa, mas nessa última festa da semana passada, o amigo dele, que eu até queria que você perguntasse o nome, que eu não consegui ver aqui no crédito, ficou sabendo dele ter saído da festa com alguma pessoa ou a gente nem sabe se da festa ele saiu acompanhado? Malta, o amigo que estava na festa era outro, que era o Tom. Ele me contou um pouco antes o seguinte, que eles acharam que, na verdade, o André tinha saído só para fumar. Não tem nenhuma informação de com quem que ele teria saído. Eles estavam lá nessa festa, aproveitando. Quando, dado um instante, o André teria saído. Eles acreditaram que ele tinha ido fumar e que voltaria. Só que com o passar do tempo, o André não deu notícias, tinha ido embora. E eles chegaram a acreditar, igual o Eduardo falou agora, que tinha dado o horário dele, ele tinha pegado o Uber e vindo para casa. Só porque não foi o que aconteceu. Com o passar do tempo, eles foram ficando nessa angústia, sem saber o que tinha acontecido. E aí, igual o Eduardo estava falando, ele estava em casa, não percebeu nada, só quando os outros amigos começaram a te questionar se tinham notícias do André. Isso, começaram a me questionar, como eu não saí com eles, eles começaram a me questionar se eu tinha visto o André, me ligaram perguntando, você viu o André? Vai lá no André, baixa no apartamento dele, porque um amigo nosso já tinha vindo aqui mais cedo, interfonado, e não tinha conseguido contato, ele não atendeu a campainha. E eu fui lá, bati, e ele não respondia o celular, ele não chegava mensagem, ligações, nada, absolutamente nada. Então começamos a se preocupar mais e mais e mais. Vocês conseguem imaginar o que pode ter acontecido? Quem que pode ter vindo pra cá? Esse é o problema, que eu não consigo deduzir, porque como ele era uma pessoa que não costumava trazer ninguém, tipo, nem homem, boy, às vezes a gente é homossexual e às vezes tá numa festa, conhece alguém, quer trazer pra casa, e isso é muito perigoso pra todos nós, porque você não conhece quem você tá trazendo pra dentro da sua casa, até um Uber mesmo, às vezes você bota a pessoa no Uber com você pra dar uma carona, você não sabe o que essa pessoa pode fazer com você. O celular dele, vocês encontraram? O que mais que deram falta lá de dentro do apartamento? Porque vocês chegaram, tava tudo revirado. Vocês chegaram a dar falta de alguma coisa, de dinheiro, celular dele? Então, eu sempre ia no apartamento do André, eu sei tudo que ele tem e o que ele não tem. Porque até pra comprar roupas, a gente ia junto, a gente tinha uma amizade muito próxima. Mas, assim, como eu entrei muito rapidamente e saí para entrar em contato com a polícia, eu não entrei no apartamento ainda, agora, com a família, mas ele tinha bens de valores, ele tinha relógio, ele tinha notebook, celular, mas eu não observei, não parei para olhar o que estava em falta, mas com certeza levaram porque a casa toda estava revirada, então procuraram algo de valor para levar. Não tem dúvida desse quesito, de que aquela bagunça toda era justamente procurando objetos de valor. Exatamente, eu não tenho essa dúvida ainda, não entrei no apartamento, estou aguardando a família que está vindo do Piauí, que já está a caminho de Brasília, chegam hoje, que vão vir aqui hoje para buscar e levar as coisas também para o Piauí, os bens dele da casa, mas não sei ainda se levaram, mas a televisão dele, que eu acho que como é algo grande, a pessoa, se fosse ficou às vezes com medo de levar e sair, chamar atenção, né? Porque uma pessoa sair, não sei se foi de madrugada, sair com uma televisão, chama atenção na rua, né? Mas em relação aos bens, o celular mesmo não está na casa. Então o celular, sabemos que levaram o celular dele. Malta, só para trazer um outro detalhe, aqui no prédio a gente percebe não tem câmeras de segurança. A gente até deu uma olhada aqui na região,
mas não tem câmeras que possam facilitar essa identificação. Tem mais para baixo ali, na terceira casa, mas, por exemplo, se ele tiver saído aqui para o rumo da rua, dificulta essa identificação, essa localização. Como a gente estava falando, o André, ele não é aqui do Distrito Federal. Ele veio para Brasília há cerca de 2 anos e morava nesse prédio aqui há cerca de 1 ano. A família está vindo agora do Piauí porque o velório e o enterro vai acontecer justamente lá na cidade natal dele. Um dos desejos do André, em uma de nossas conversas, ele perdeu alguns familiares esse ano. E em nossas conversas de amigo, ele chegou a comentar: amigo, se um dia eu falecer, se um dia eu morrer, eu quero ser velado juntamente com a minha tia-avó, que é a mãe pra ele, que foi a pessoa que criou ele, que deu todo amor e carinho desde quando ele nasceu, é a pessoa que ele sempre amou. E em uma de nossas conversas, o desejo dele era ser enterrado juntamente com o corpo dela. E estamos fazendo de tudo, fizemos um levantamento de uma vaquinha online que estamos tentando levantar o dinheiro para poder levar o corpo dele e realizar pelo menos o último desejo do nosso amigo falecido André. Enquanto isso, vocês ficam cobrando por justiça, querendo entender o que aconteceu ali dentro. Enquanto isso, estamos procurando por justiça. Vamos na delegacia hoje à tarde também, fomos solicitados para ir na delegacia e vamos ir e ajudar a polícia para solucionar esse caso, porque o que nós queremos é a justiça. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui no SBT Brasília. Malta, essa situação chocou não só os amigos mais próximos do André, como também toda a vizinhança. Conforme a gente anda por aqui, as pessoas chegam perguntando: nossa, mas foi aqui, bem do lado da minha casa? Eles ficam com esse sentimento, principalmente quando tem detalhes dessas informações de como que o André foi encontrado dentro do apartamento, completamente amarrado, com as mãos, pés, com essas marcas, como a gente acabou de ouvir o Eduardo falando. Ele foi a pessoa que arrombou a porta, ele esteve lá dentro do quarto, inclusive antes da polícia, e conseguiu ver o amigo nessa situação tão lamentável, tão grave. E aí o que todo mundo quer agora é entender, primeiro, quem faria uma brutalidade dessa? Uma pessoa? Foram várias pessoas que entraram aqui no apartamento onde ele morava? 2, o porquê? Foi para roubar, para levar as coisas? Como a gente sempre mostra, não precisa de uma brutalidade tão grande como essa para roubar. E a gente segue acompanhando, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil já. Inclusive, quem tiver qualquer informação, a polícia está contando com essas denúncias que podem ser feitas pelo 197, a pessoa não precisa se identificar, mas essa é a situação. Tudo aconteceu, como você bem disse, aqui em Ceilândia, justamente nesse apartamento, um local até tranquilo, onde as pessoas convivem por aqui, praticamente todo mundo se conhece. O André era conhecido aqui na região justamente por ser essa pessoa calma, tranquila, de ter um grupo muito seleto de amigos, de não ficar dando vexame na rua, muito atencioso, trabalhador. Durante a semana inteira ele atuava como enfermeiro. Durante o fim de semana, como foi dessa vez, ele tinha o costume de às vezes sair com os amigos para algumas festas. Inclusive essa festa que ele foi fica a poucas quadras aqui para cima, segundo esses amigos. E aí eles estavam lá curtindo, acreditaram que o André tinha saído apenas para fumar e depois se depararam com toda essa história tão triste, tão trágica e revoltante. Porque, como eles bem dizem, ninguém merece morrer dessa forma tão cruel como eles perceberam que o amigo foi morto. Ave Maria, o Maicon, primeiro, o amigo dele trouxe a informação de que na porta do quarto, o que eles encontraram foi pó de café. Bom, seja lá quem tenha feito essa crueldade, mas essa pessoa sabia o que estava fazendo. Pó de café a gente usa até dentro de casa, às vezes para tirar um mau odor do banheiro, de uma vasilha, da geladeira. Então, realmente, o pó do café, quem é dona de casa, né, quem faz café, quem conhece da vida do lar, sabe que é um inibidor de odor forte, que o pó do café atrai esse odor e dá uma neutralizada no ar. Então ele sabia que esse menino tinha morrido, que ia sair mau cheiro ali mais cedo ou mais tarde, que precisava neutralizar isso. Bom, a polícia tem muita coisa para resolver. Talvez agora que a gente trouxe a informação no jornal, você que mora nessa região de Ceilândia pode ter visto algum movimento suspeito nos últimos dias e agora entende de que se tratava, liga para a polícia e pode ajudar. Agora, fica aquele nosso recado para a juventude. Não sabemos o que aconteceu com o André, mas um homem, uma mulher jovem que mora sozinho, que trabalha a semana inteira e aos fins de semana se dá o direito de se divertir. Quando volta para casa, gente, precisa ter aquele grupo de amigos em que todo mundo faz o acordo de contar para os outros que está tudo bem e que já está indo dormir e que está tudo certo.
precisa disso. Às vezes a gente acha que é bobeira, mas não. Por exemplo, é uma dó, porque esses meninos vão ficar agora com peso na consciência de não terem feito isso, mas é algo que a gente precisa pedir que seja feito. Quando você sai sozinho, voltou antes da hora, você percebeu que um amigo seu sumiu da festa, já manda mensagem logo, já pergunta se está tudo bem. Só a pessoa responder sim, está tudo bem, pronto, acabou. Porque o que depois contra a investigação da polícia nesse caso foi o tempo que se passou até que se descobriu. E esse rapaz que deu entrevista pra gente agora ao vivo, coitado, na hora que estava ali diante da porta do quarto dele, embora a proprietária quisesse que chamasse a polícia, mas vai que o André estivesse vivo lá dentro, né? Podendo ser socorrido ainda, mas não pôde, infelizmente. Maicon, eu vi que você queria trazer uma última informação. O que você queria falar? Malta, são 2 pontos. Você falou da questão do pó de café. Eu estava conversando com outro amigo que me trouxe um outro detalhe sobre essa questão da porta. Além do pó de café, eles no início chegaram a acreditar que se tratava de areia. Mas aí depois, quando eles conseguiram acalmar um pouquinho com o andar do tempo, eles perceberam que esse criminoso que tirou a vida do André teve o cuidado também de pegar como se fosse uma caixa de ovos. Eles acreditam que é esse o material, molhado e usado justamente para vedar a porta, e depois vieram com o pó de café por cima. Eles acham justamente, como você bem disse, foi algo muito planejado. E o segundo ponto era que eles tinham justamente, conforme você falou, esse grupo de amigos para avisar um ao outro quando chegou. Eles tinham esse costume. E aí eles já começaram a estranhar desde a sexta-feira, quando o André não deu notícia, mas como você bem disse, às vezes um ou outro acaba esquecendo, se empolgando na hora de curtir, e eles acharam que estava tudo bem nisso daí. A preocupação começou mesmo, foi no sábado, quando eles começaram a tentar falar com o André, não conseguia, que ligava, ele não atendia, que vinha aqui, interfonava, e ele também não atendia. E aí eles ficaram nessa questão até que chegou nesse dia de falar, o que foi ontem no caso, de não dá para aceitar mais, a gente vai ter que entrar. Tá bom. A sorte que nós temos, né, por pior que seja a situação, é que a Polícia do Distrito Federal é a melhor do país. Então aqui crimes assim não passam impunes. A gente sabe que a polícia tem condições de investigar, identificar, localizar esse criminoso. Pode demorar, porque passou tempo desde que o crime foi cometido e essa pessoa pode estar longe do DF, mas mais cedo ou mais tarde, eu tenho certeza, nós noticiaremos aqui a identificação e a prisão de quem matou esse enfermeiro, querido pelos amigos e num caso chocante que deixa a comunidade em alerta e a toda a juventude. Saiu de casa para se divertir, você pode, é seu direito, mas a gente não vive no primeiro mundo, a gente vive no Brasil, aqui as coisas são complicadas, então ter um grupo de amigos para quem você pode dizer que está bem, que está mal, que está precisando de ajuda, um grupo em que todo mundo faça o acordo de avisar os outros que está tudo bem, isso é indispensável para que casos assim sejam evitados. Obrigado, Maicon, pelas informações, a gente se fala ainda nesta edição. A Polícia Civil aqui do Distrito Federal também realizou na manhã de hoje uma operação para desarticular uma quadrilha que aplicava golpes em idosos pelo WhatsApp. Esses criminosos usavam perfis com fotos dos parentes dos vovôs e das vovós. Então eles demonstravam conhecer detalhes da rotina dessa família e por esse motivo as vítimas idosas acabavam acreditando que se tratava mesmo de algum familiar e depositavam os valores pedidos pela quadrilha. Um dos idosos chegou a depositar R$20 mil na conta dos golpistas. Quem traz os detalhes dessa história pra gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Você já tem ideia de quantas pessoas caíram no golpe? Oi, Malta, a gente não tem esse número exato, mas a gente já sabe que algumas das vítimas são moradoras do Lago Norte. Isso porque a operação foi desarticulada pela 9ª DP, que é a delegacia ali da cidade. A polícia cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em Goiânia e Tocantins e também concedeu ordens de sequestro de valores de todas as contas identificadas dos criminosos. E como você disse, né, segundo a polícia, as vítimas, em sua maioria, eram idosos, né? Esses criminosos, eles enganavam essas pessoas pelo WhatsApp, conversando com elas, se passando por parentes. Elas utilizavam fotos ali de parentes, davam detalhes da vida pessoal e com isso conseguiam convencer que se tratava mesmo de um familiar, né? Segundo a polícia, uma das vítimas, ela fez 3 depósitos, totalizando o valor de R$20 mil e somente no 4º depósito ela percebeu que se tratava de um golpe, né? A polícia disse que fez buscas e apreensões e com essas buscas e apreensões, principalmente de celulares, eles vão poder identificar outras vítimas. A polícia disse também que os alvos, eles eram preferencialmente pessoas com faixa etária
como eu já disse, né, mais velha e também com um padrão social mais elevado. Então, eles faziam, Malta, um estudo das redes sociais dessas vítimas, analisavam toda a vida dela para depois poder aplicar os golpes, né? A polícia disse que eles também tinham cuidado de escolher vítimas de outros estados justamente para dificultar as investigações da polícia. Em um dos celulares apreendido, a polícia encontrou diversas listas de transmissão, totalizando 450 pessoas. Essas listas de transmissões, né, essas pessoas eram escolhidas para serem laranjas, né? Os criminosos entravam em contato com essas pessoas e ofereciam um valor de 10% do que elas iriam receber com golpe para elas emprestarem as contas bancárias. Então, a polícia identificou ali pelo menos 450 pessoas envolvidas, supostamente terem sido utilizadas como laranja. E, segundo a polícia, essas pessoas também podem responder por crime de lavagem de dinheiro. E, Malta, essa não é a primeira vez que a polícia consegue identificar criminosos que estão aplicando esse tipo de golpe. É um golpe que tem se tornado cada vez mais comum. Então, fica o alerta da polícia. Antes de transferir qualquer valor, né, para qualquer pessoa, é importante ligar e confirmar se realmente é essa pessoa que está pedindo dinheiro. Que muitas vezes a pessoa ali tenta ajudar, passa um Pix no valor que o parente está pedindo e aí no final descobre que acabou caindo em um golpe. Eu volto com você. Obrigado, Kátia. Quando a gente fala aqui dos perigos da internet para crianças, né, com os riscos da pedofilia, dos jogos eletrônicos em que os criminosos entram se disfarçando de meninos e meninas, mas na verdade que é foto íntima das crianças, a gente sempre diz para os pais e mães, olha, a recomendação dos especialistas é você não deixar seu filho andar, entre aspas, sozinho na internet, da maneira que você não deixaria ele sozinho num lugar público cheio de estranhos. A gente tem que fazer essa correlação com os idosos também. Aqui os adultos, os jovens que estão mais inteirados da tecnologia, precisam dizer já hoje, tá? Talvez você já possa ligar hoje para o seu avô, para sua avó, ou para sua mãe e seu pai idoso e falar assim, deixa eu contar uma coisa para o senhor e para a senhora. Pode ser que alguém converse com o senhor e com a senhora pelo WhatsApp, vai estar a minha foto, vai parecer que sou eu, mas pode ser que não seja. Então, se te pedir dinheiro, mãe, pai, me liga, vê se sou eu que estou precisando. Se o outro lado disser que não pode falar naquele momento, a senhora não passa dinheiro. Por incrível que pareça, mãe, pai, vovó, os criminosos estão usando o WhatsApp para poder levar dinheiro da senhora. Então, a gente tem que orientar. Eu não deixaria minha avó, sozinha, idosa, na rodoviária do plano piloto. Ela com 85, 80 anos, ali cheio de gente. Porque eu sei que alguém abordaria minha avó, poderia levar o celular, a bolsa, contar uma historinha e fazê-la de vítima. Então, da mesma forma, não posso deixar um avô, uma avó, sozinho com o celular na mão, desassistido. A gente precisa orientar essas pessoas. E 2, olha, você veja o tamanho desse esquema. A Kátia trouxe pra gente que havia uma lista de transmissão com 450 pessoas habilitadas a receberem o dinheiro das vítimas. Então é assim, ô vô, me passa aí R$1.000 que eu tô precisando, mas o senhor não vai passar pra minha conta não, vai passar na conta da fulana. Essa fulana tá junto de outras 450 fulanas e recebia 10% do dinheiro que esses idosos transmitiam. Imagina se para cada uma dessas pessoas na lista, os criminosos convenceram alguém de transferir R$1.000. Já são R$450 mil de prejuízo. Então é um esquema muito grande. Eu acho que da parte da polícia o que precisa ser feito está sendo feito, que é desmantelar a quadrilha, mas da nossa parte aqui do jornal, você que está em casa, fica o recado, alerte com quem você mora, que tem crime, tem bandido, tem gente ruim em todo lugar, inclusive no WhatsApp. Vó, pode ser minha foto, vó, pode parecer que sou eu, vó, vão ter olhado minhas redes sociais, vão até falar para a senhora onde é que eu moro e mesmo assim pode não ser eu. Vamos combinar aqui entre nós dois que se um dia eu ligar para a senhora pedindo dinheiro, a gente vai se falar por telefone para isso acontecer? Tem que falar isso, gente. Porque senão seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai vai perder dinheiro. E muito. É o dinheiro que custa juntar, que custa depois ter para poder pagar uma conta, comprar um móvel que está precisando, vai perder para criminoso se a gente não fizer essa orientação. Obrigado, hein, Kátia, pelas informações. Nos falamos já já. A Polícia Militar apreendeu 40 pés de maconha, mentira, 40 pés de maconha dentro de um só apartamento na Asa Norte. Quando entraram no imóvel, os PMs encontraram uma verdadeira estrutura para o cultivo da maconha em locais fechados. Além da iluminação ultravioleta, tinha vasos e climatizadores. Foi preciso um ônibus para fazer o transporte.
Uma denúncia anônima levou a polícia até o apartamento na 216 Norte. No local foram apreendidos cerca de 40 pés de maconha, que eram cultivados dentro do imóvel. O principal suspeito é um médico legista aposentado por invalidez de 37 anos. O homem não estava na residência quando os policiais chegaram. Ainda não se sabe o que ele faria com as plantas. Desde 2015, apenas empresas credenciadas podem fazer o cultivo da maconha em locais fechados para fins medicinais. No Brasil já é autorizado, né, o cultivo da cannabis, né, com fins medicinais, né, porém pela grande quantidade, né, e os artefatos ali que estavam na casa, acabam que não apontam para essa prática de fins medicinais. Então foi pesquisado também se esse indivíduo tinha algum tipo de autorização e não foi encontrado. Então, em razão disso, o material apreendido foi encaminhado para a delegacia. Você vai se surpreender com essa notícia. A polícia está investigando um assalto com reféns numa casa da Embaixada dos Estados Unidos no Lago Sul. 2 homens teriam invadido essa residência, feito os moradores de reféns e levado vários objetos de valor da casa. A gente vai conversar agora com a repórter Vitória Mello, tem os detalhes pra gente. Ô Vicky, é com você. Obrigado pela participação e boa tarde. Oi, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, esse roubo com restrição de liberdade ocorreu no fim de semana, mas só está sendo divulgado agora. Foi no sábado, ali por volta de 10 horas da noite, 2 criminosos entraram em um condomínio no setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul, onde moram funcionários da Embaixada dos Estados Unidos. Esses criminosos entraram em uma casa, trancaram as vítimas em um quarto e fizeram a limpa na residência atrás de objetos de luxo, né? Atrás de objetos de valor. Eles também teriam entrado em uma segunda casa, mas quem vai explicar para a gente melhor os detalhes é o tenente Ivan Cássio, da Polícia Militar, que está aqui com a gente. Explica agora para a gente, tenente, por favor, como que foi a ação desses criminosos. Boa tarde. Boa tarde. No sábado agora, por volta das 9 horas da noite, né, a Polícia Militar, através do 5º Batalhão, foi acionada para verificar uma situação de roubo em residência. Em condomínio de funcionários da Embaixada norte-americana. Ao chegar no local, nós levantamos as informações de que uma dupla de criminosos havia invadido uma residência e, ao se depararem com os moradores, os trancaram dentro de um quarto, a fim de vasculharem a casa atrás de itens, objetos de valor. Certo? Durante essa ação, uma das moradoras que estava trancada no quarto conseguiu efetuar uma ligação para a Polícia Militar, né? Todavia, quando nós chegamos no local, os criminosos já haviam se evadido. Naquele momento ainda, outro morador informou que a sua casa também havia sido invadida e que havia sido levado joias e uma identidade funcional dele. O que chama a atenção, tenente, é que é uma área residencial ali de funcionários da Embaixada dos Estados Unidos. Tem alguma relação com a Embaixada? O local, não sei, a gente imagina, né, quando fala Embaixada dos Estados Unidos, que o local deveria ser muito seguro, uma segurança ali reforçada, câmeras, enfim. Tinha isso? Como que era essa relação com a Embaixada dos Estados Unidos? Certo. Na verdade, embora é mais uma residência de funcionários, certo? É um condomínio, certo, né, que é L12 do Lago Sul. Esse condomínio ele tem uma vulnerabilidade porque ele faz fronteira com uma área verde ali de Jardim Botânico, certo? Não havia câmera de segurança. Nós temos relatos apenas das vítimas que os criminosos não estavam com máscara nem nada, estavam com os rostos descobertos, certo? Um deles possuía uma barba grande e uma idade média de 40 anos e o outro possuía uma cicatriz no rosto, certo? E aí, tenente, vocês chegaram, eles já tinham ido embora. Talvez esse tempo, né, da vítima conseguir acionar, ter a certeza que eles saíram da residência dela, tenham dificultado, talvez, porque eles continuam foragidos, né? Vocês ainda não encontraram. Sim, positivo. Esse tempo ele é crucial, né, na identificação dos criminosos. A vítima fez certo, né? Ela esperou ali um momento mais seguro para poder acionar a Polícia Militar. Quando nós chegamos ao local, de imediato nós começamos o patrulhamento ostensivo ali, né, repressivo atrás desses criminosos,
certo? Através do nosso grupo tático operacional, nosso GTOP 25 ali do 5º Batalhão, outros GTOPs. Contamos também com o apoio do nosso batalhão de aviação operacional, através do nosso helicóptero Fênix. Fizemos buscas ali no local onde ocorreu o crime, nas áreas próximas, inclusive ali na parte do Jardim do Botânico. Todavia, eles já haviam se evadido. E, talvez pela região, pelo condomínio não ter câmeras de segurança, alguém disse se viram eles saindo com algum carro, se fugiram a pé, alguma característica que ajude a polícia? Não, as únicas informações que nós temos são das vítimas que estavam nos quartos, né, que estavam presas no quarto. Então a gente não tem informação se eles foram a pé, se eles saíram pela área verde, que fica na fronteira com o condomínio, se saíram pela frente ou de carro. Todavia, nós continuamos as nossas buscas, né, a fim de identificar esses criminosos, né, e contamos com o apoio da sociedade, né, se identificar, se tiver alguma informação, que entre em contato conosco através do 190 para que possamos efetuar a prisão desses criminosos. Vale ressaltar também que a Polícia Militar, através do 5º Batalhão, tem logrado êxito na redução do índice criminal de furtos em residências na área do Lago Sul, onde em dezembro nós tivemos uma redução do índice criminal de 61% em comparativo com o ano de 2020. E de janeiro agora nós tivemos a redução de 45%, né, em relação a janeiro do ano passado. Nós temos feito um planejamento, né, para que esses crimes não ocorram, esses furtos em residência, possamos trazer uma maior segurança, e não só a sensação, mas a segurança realmente aos moradores do Lago Sul. Tenente, com questão do local, né, o senhor disse que lá é uma região que tem uma área verde grande. A suspeita se eles já estavam monitorando esse local ou se realmente é aquele crime de oportunidade? Nós acreditamos que tenha sido um crime de oportunidade, né? Como eu falei, devido à vulnerabilidade ali dessa área verde fazer fronteira com esse condomínio, mas realmente só após as investigações mesmo para a gente poder ter certeza do que ocorreu. Muito obrigada, Tenente, pelas informações. É isso, Felipe. Os criminosos, os 2 criminosos, ainda continuam foragidos e a Polícia Militar continua atrás. Você tem alguma pergunta para fazer ao Tenente? Não, Vi, que ele esclareceu todas as informações para a gente. Agradeço ao Tenente Ivan pela entrevista. A gente tem percebido, né, aqui no noticiário, os números que ele trouxe de diminuição dos furtos à residência são reais mesmo. São mais raras as ocorrências desse tipo de crime, talvez até por isso, mas aí é uma correlação que eu faço. Os criminosos estejam migrando tanto para os crimes na internet, porque praticar o crime fisicamente, ficando cara a cara com a vítima, está ficando mais difícil, graças à ação da Polícia Civil e da Polícia Militar. Agora realmente chama a atenção, né, porque a casa onde moram funcionários da Embaixada dos Estados Unidos acaba trazendo um incidente diplomático para o Brasil, que precisa, de certa maneira, como Estado, explicar ao outro Estado, no caso os Estados Unidos, se dispõe de segurança para os funcionários da Embaixada que moram aqui no Distrito Federal. Mas quer saber, eu acho que isso foi crime de oportunidade, porque se tivesse sido planejado, esses homens estariam no mínimo encapuzados, porque eles entraram os 2 de cara limpa numa região como aquela, que é muito rica. Então, assim, pressupondo talvez que a casa estivesse vazia, porque agora as pessoas que foram vítimas desse ataque vão fazer o retrato falado para a Polícia Civil e vão dar as informações sobre os bandidos. Então talvez tenha sido um erro de cálculo dos criminosos. Veremos, as informações, as investigações dirão. Obrigado a você pelas informações, nos falamos já. As denúncias de violência contra crianças e adolescentes aumentaram demais, mais de 20% nos 2 primeiros meses desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. A cada hora, pelo menos 12 queixas são registradas no Disque 100. Os desenhos foram feitos por uma menina de 11 anos que há um mês revelou à família que era estuprada pelo padrinho. Era quando a gente não tinha ninguém perto, daí ele ficava perto de mim. Aí quando ele fazia as coisas comigo. Ele aterrorizava a criança para que ela não contasse. Muitas vezes ele falava que minha mãe também ia ser presa. Exames feitos no Hospital de Referência para Casos de Violência Sexual em São Paulo, segundo a mãe, confirmaram lesões nos órgãos genitais. O acusado, Alexandre Barbosa Belarmino, é procurado pela polícia. Ele chegava em casa, ela já ia, pegava a roupinha, já colocava na bolsa, tomava banho e já ia, como se ela estivesse fazendo por obrigação. E o tempo todo eu achando que estava normal, entendeu?
A violência contra menores é uma vergonha nacional em crescimento. Só nos primeiros 2 meses do ano, chegaram ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos 17.139 denúncias, 21% a mais que no mesmo período do ano passado. Essa estatística não é feita de números, mas do sofrimento de cada criança e cada adolescente submetido a algum tipo de violência. E essas são histórias que, de alguma maneira, se tornaram públicas e logo oficiais. Quantas outras haverá ainda escondidas sob a sombra do medo e da ameaça? Em menos de 3 semanas, 3 crianças foram mortas no estado do Amazonas. Lorena Rodrigues, de 2 anos, teria sido espancada e depois enterrada pelos tios dentro de uma mala, no terreno de casa. Luiz Carlos Oliveira, de 9 anos, e Antony Guimarães, de 2, morreram de tanto apanhar. As suspeitas são as mães. Quanto mais o aliciador perceber a impunidade ou uma forma de sobressair a lei, mais ele comete esse crime. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 de forma anônima, na esperança de que cheguem a tempo de salvar a vida de uma criança. 12h27. A gente tem acompanhado aqui há alguns dias a história do Ted, que é o cachorrinho maltês que tinha ficado num hotel para pets enquanto os donos viajavam e que acabou morrendo por um descuido do dono do hotel. Mas essa história teve uma grande repercussão porque a primeira versão que o dono do hotel contou para os donos do Ted é que esse cachorro tinha sido roubado. Aí depois o dono do pet shop mudou a versão para a polícia e disse que na verdade o Ted tinha sido furtado num outro lugar. Enfim, a gente mostrou aqui a história completa para vocês e que o desfecho foi esse. O cachorro foi morto dentro do hotel, atacado por um outro cão. O dono desse hotel acabou enterrando o Ted no quintal, ao lado da propriedade. É uma história muito confusa. A gente volta nesse assunto hoje porque a CPI dos maus tratos a animais da Câmara Legislativa do Distrito Federal quer convocar o dono do Hotel Pet para prestar esclarecimento. E a gente fala agora ao vivo com o deputado distrital Daniel Donizete, que é o presidente dessa CPI e vai explicar essa história pra gente. Ô Daniel, a partir do momento que... Deputado, obrigado pela presença, tá? A partir do momento que vocês convocam o dono do Hotel Pet para prestar esclarecimento, ele não pode deixar de ir. E essa convocação vai acontecer essa semana? Isso, boa tarde, Malta, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez podendo falar sobre esse caso de maus tratos. Eu já quero aqui me solidarizar com a família do Ted. É um momento de dor que eles estão passando e já deixar aqui o nosso compromisso como presidente da CPI parlamentar sobre os maus tratos animais. Nós vamos fazer justiça a esse caso não cairá no esquecimento. Mas é isso, nós convocamos uma sessão extraordinária para a próxima agora sexta-feira, para que a gente faça a convocação, para que a gente delibere, para que esse responsável lá esse hotel seja ouvido por essa CPI, porque na nossa avaliação, né, é um caso de maus tratos, uma vez que o estabelecimento tem o dever, a obrigação de, naquele momento, estar como tutor do animal, tomar todos os cuidados para que nenhum acidente ocorra, até mesmo porque esse caso é um caso bem atípico, né? Começou com uma versão de um assalto à mão armada, que depois começou, o segundo depoimento dele foi com relação a um roubo numa padaria ali no Núcleo Bandeirante, e agora a versão que ele está dando é a versão que o animal adentrou um canil de um animal maior e foi mordido no pescoço, vindo a óbito. Então, primeiro nós temos que saber se essa terceira versão é uma versão verdadeira. De fato, a informação que nós temos é que a Polícia Civil, parabenizo o trabalho da Polícia Civil, já identificou que esse animal foi enterrado pelo próprio proprietário do estabelecimento lá dentro do hotel. Então, no primeiro momento, a gente vai ouvir, tomar todas as medidas cabíveis, tenho certeza que os crimes contra os maus tratos aqui no Distrito Federal não vai cair mais em nenhuma impunidade. De fato, agora esse homem responde por 2 comunicações falsas de crime, né, que fez anteriormente a polícia, vai ter esse problema para resolver com a justiça, mas a CPI pode esclarecer sim, porque ele conta essa versão que o cachorro foi atacado por um outro animal, e eu, para te falar a verdade, eu torço para que seja verdade, porque esse homem já está tão encrencado que é melhor que ele tenha aprendido de uma vez por todas que é melhor ser honesto desde o começo, mas pode ser sim que esse cachorro tenha sido alvo de maus tratos e não alvo de um ataque de outro animal. É isso que a CPI quer esclarecer, né, deputado? Exatamente, vamos escutar ele para ver se essa terceira versão condiz com a verdade, né? Caso seja essa versão, ele responderá por crime de maus tratos por conta que ele tem a obrigação legal, de acordo com a nossa lei sanção, que é uma lei federal, de poder deixar esses animais em segurança, na melhor condição, para que esse tipo de crime não ocorra. Eu tenho certeza absoluta, né, que essa CPI tem um compromisso aí
com o nosso cachorro Ted, assim como tem com outros animais. O número de maus-tratos tem aumentado aqui no Distrito Federal. Para você ter ideia, malta, somente em 2021 aumentaram em 60% o número de denúncias. Por isso que a gente pede para a população continuar denunciando para o 190, para o 197. Quanto mais dados a gente tiver, mais a gente vai ter força para poder brigar, para, por exemplo, criar uma delegacia especializada da causa animal, para que a gente consiga construir um abrigo público, para que a gente consiga envolver os órgãos, até mesmo com relação aos resgates. Porque muitas vezes a gente recebe várias denúncias de maus-tratos, nós vamos lá resgatar, mas nós não temos para onde levar os animais, já que os abrigos, os protetores independentes estão superlotados de animais. Então eu conto com a ajuda de toda a população do DF, vai poder mobilizar mesmo para que a gente consiga cada vez mais combater os maus-tratos aqui no Distrito Federal. Para a gente concluir, deputado, a convocação da CPI é obrigatória? A partir do momento que vocês convocam, ele tem obrigação de ir, não pode fugir? É obrigatório. A CPI tem poder de polícia, uma vez convocado, ele tem a obrigação legal de comparecer à nossa sessão. Possa esclarecer esse caso, a gente também se solidariza com essa família, porque desde o primeiro dia do sumiço desse cachorro, a Clarissa teve aqui, que é a dona dele, chorou ao vivo, coitada. A gente entende o que essa família passou, porque já era um bicho idoso, né, surdo, então já precisava de um monte de cuidados que só os donos teriam capacidade e vontade de prestar, que é um estranho que encontrasse o Ted não teria o mesmo cuidado, né, nem saberia das doenças que o cachorro tem. Mas por fim terminou que estava morto, enterrado na própria propriedade lá do dono do pet. Deputado, muito obrigado, bom trabalho para vocês lá na CPI. Até a próxima, viu? Até a próxima, estou à disposição. Obrigado e boa tarde. Obrigado. E tem barulho que incomoda demais, não é não? Isso vale para som alto, porque tem aquele povo que passa com um carro, gente, com um som que a pessoa tem tempo de ficar surda lá dentro, eu não entendo aquilo. Mas tem barulho também de obra, né? Tem vizinho que prende quadro na parede fora de hora, bem na hora que você quer dormir, ou que arrasta móveis. Tem aquela vizinha que esquece de tirar o salto. Quem não tem uma vizinha assim, quando chega em casa, fica toque, 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 toque. Com uma pandemia, gente, foi muitas pessoas reclamando porque passaram a entrar em casa sem sapato, isso já melhorou a situação. Mas quando o assunto é obra, será que a lei do silêncio vale para esse caso também? Tem muitas construtoras que estão passando do limite e fazendo moradores perderem o sono. Nessa reportagem agora a gente vai ver quais são os nossos direitos e o que a gente pode fazer. O barulho por aqui é de serra, britadeira, batida de martelo, uma sinfonia que vai erguendo um prédio de 13 andares. Se o barulho incomoda durante o dia, à noite ele vira motivo de estresse. Como que dorme com isso? Pelo amor de Deus. Olha só este vídeo gravado no dia 28 de março. Olha o horário que essa galera tá trabalhando. Ó, já falei com 1, 2, 3, 4, 5. Já pedi telefone do supervisor para desligar e parar essa obra. Maquinário funcionando, gente aqui e não quer parar. Os excessos nesta obra em Samambaia viraram caso de polícia. Qual foi a resposta aos moradores? A gente tem uma autorização para trabalhar até 1h da manhã. Infelizmente, a gente só vai terminar quando acabar. Então, assim, você já está passando por um constrangimento, por um transtorno de estar com aquele barulho o tempo inteiro, acordando criança, atrapalhando o morador, e você não tem esse retorno de dizer, não, vamos parar por aqui, amanhã a gente continua, está incomodando, a gente vai parar. Então, o receio é esse, porque toda vez que acontece, eles não param. Aqui no Distrito Federal, uma lei de 2008, conhecida como a Lei do Silêncio, prevê limites para o barulho. Durante a semana, por exemplo, esse horário ele vai de 10 da noite até às 7 horas da manhã. Domingos e feriados é um pouquinho estendido, vai de 10 da noite até às 8 horas da manhã. Isso para estabelecer o momento de desligar aquele sonzão no talo, sabe? Para parar, de arrastar os móveis que incomodam os vizinhos em apartamentos. E também para decidir o momento de prender um quadro na parede. Mas para obras de construção civil, o horário para encerrar a zoeira termina bem antes. O limite temporal é até às 7 horas da noite e você pode pedir uma autorização para que se prorrogue quando se tratar de atividades que realmente não é possível você fazer essa parada. Então é uma atividade contínua. Então pode se estender até às 10 horas da noite.
Por exemplo, quando? Quando a construtora for fazer o que na obra? Hipóteses em que, por exemplo, tem que se bater laje e outras atividades que demandem um uso em que a construtora ela não poderá deixar de fazer essa atividade antes do fim do expediente. Mas mesmo diante do horário previsto na Lei do Silêncio, existe um limite que o barulho pode atingir? Aqui, por exemplo, trata-se de uma região mista e essa região abarca residências e comércio. Essa limitação, ela durante o dia, deve alcançar no máximo 55 decibéis. Qualquer coisa acima disso também poderá ensejar uma reclamação ou qualquer problemática do tipo. A Luciana mora no 12º andar de um prédio vizinho à obra que virou caso de polícia por causa do barulho. Ela conta que depois do dia 28 de março, as coisas melhoraram muito. Eles estão respeitando o horário de 5h30, 6 horas no máximo, já estão os funcionários todos liberados, não tem mais barulho, a gente até agradece isso a eles. Nossa intenção não é nunca fazer a obra parar, a gente só quer que o horário seja respeitado, porque tá um abuso, tá uma poluição sonora horrível, entendeu? Então é isso que a gente pede para eles, que mantenha essa disciplina deles. Levamos o especialista em direito imobiliário para medir o ruído dentro do apartamento dela. Ele usou um decibelímetro, medidor de tensão sonora que analisa todos os tipos de ruídos emitidos por um determinado tipo de som. Ele pode ser baixado em aplicativo de celular. Limitação diurna é até 55 decibéis. Como você pode verificar, recorrentemente está ultrapassando esse limite. De dia eles podem fazer o barulho que for preciso. Agora a gente só quer que respeite a lei, né? A gente chega cansado do serviço. Tá um barulho que não tinha como ligar a televisão, porque não dava para escutar. Tava bem insuportável. Gente, isso não é brincadeira, sabe? As pessoas hoje em dia acordam muito cedo para ir trabalhar. Muitas daquelas pessoas, eu tenho certeza, acordam 4h30, 5 da manhã. Já pensou ter obra te azucrinando até 1 da manhã do seu lado e 3 horas depois você precisa acordar para enfrentar todo um dia de trabalho? Isso não é certo. A GSA Corp, construtora responsável pela obra, publicou no próprio Instagram um pedido formal de desculpas pelo barulho registrado pelo morador no último dia 28 de março. Disse que mesmo tendo autorização para estender o horário em função do serviço, gente, de quem? Quem autorizou, pelo amor de Deus? Extrapolou, disseram eles que extrapolaram o tempo permitido em mais 1 hora e 15 minutos, mas que foi um caso isolado. Em casos de barulho dentro do condomínio ou em apartamento, mesmo com a lei do silêncio, o que vale é o que for acordado na reunião de condomínio. Então, preciso checar. Pessoal, acontece hoje no Senado uma audiência com prefeitos de vários estados do Brasil sobre as denúncias de favorecimento que envolveram o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Vocês estão lembrados do que aconteceu? Num áudio que, se eu não me engano, foi trazido a público pela Folha de São Paulo, pelo jornal, o ex-ministro é ouvido tratando com prefeitos que, segundo a investigação, o que se apura é que teriam pedido propina para intermediar liberação de verbas pelo Ministério da Educação. Quem traz os detalhes para a gente agora é a repórter Larissa Arantes. Larissa, boa tarde para você. Ei, Malta, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, a audiência aqui no Senado, na Comissão de Educação, que terminou há pouco, dos 5 prefeitos que estiveram aqui, Malta, 3 confirmaram esse oferecimento, essa cobrança de propina por parte dos pastores para destravar ali as verbas no Ministério da Educação. Claro, relacionados aí a essas denúncias do Ministério para a liberação, por exemplo, de verbas para a construção de creches inacabadas e outras obras inacabadas. Um dos prefeitos, por exemplo, o Gilberto Braga, de Luiz Domingues, no Maranhão, ele relatou com detalhes ali o que aconteceu. Ele disse que chegou em Brasília para uma reunião no Ministério da Educação justamente com prefeitos que estavam com obras inacabadas e precisavam de recursos para finalizar essas obras. Logo depois, ele foi convidado para um almoço em um restaurante aqui em Brasília e um dos pastores chegou para ele e falou: olha, quais são as suas demandas? Me apresente suas demandas. Logo em seguida fez a cobrança de propina no valor de R$15 mil para que ele pudesse encaminhar aquelas cobranças ali no Ministério da Educação e completou dizendo ali para o prefeito que, como ele vinha de uma região de mineração, que além dos R$15 mil, ele teria que dar 1 quilo de ouro também
como parte da propina. O prefeito relatou aqui na audiência, né, a participação dele foi por videoconferência, assim como de todos os prefeitos. Ele relatou que no momento não disse nem que sim, nem que não, se afastou, acabou de almoçar, pegou um táxi e saiu do lugar. E, claro, não aceitou essa cobrança de propina. Outros relatos detalhados também a gente ouviu aqui hoje, Malta, a respeito desses pastores que cobravam as propinas. E agora a Comissão de Educação vai precisar dar encaminhamento, investigar profundamente a relação, né, desses pastores com o Ministério da Educação e o que mais pode ter acontecido na pasta, tendo em vista essa atuação lá no Ministério da Educação. Malta. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Você é estudante ou conhece alguém que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio? Tem uma dica boa para você agora. Vai até o dia 15 deste mês o prazo para você pedir isenção da taxa de inscrição do Enem, viu? Estudantes isentos no Enem de 2021 que faltaram no dia da prova e que quiserem fazer agora, tem que justificar por que faltaram ano passado. Os resultados, tanto da justificativa de ausência quanto da solicitação de isenção da taxa de inscrição, vão ser divulgados no dia 22, na página do participante, que é essa que você vê aí na tela, enem.inep.gov.br/participante. Lembrando que o Enem 2022 está marcado para os dias 13 e 20 de novembro. Depois de Petrópolis, agora continua o Rio de Janeiro sofrendo com os temporais. Gente, subiu para 16 o número de mortes provocadas pela forte chuva que atingiu a Costa Verde do Rio de Janeiro. Pelo menos 5 pessoas ainda estão desaparecidas em Angra dos Reis e Paraty, as duas cidades que foram mais afetadas pelo temporal. Depois de um fim de semana de temporais, a segunda-feira foi de céu aberto, mas a previsão é de mais chuva nos próximos dias. Em Angra dos Reis, 2 pessoas foram encontradas mortas durante a madrugada no bairro da Monsuaba, um dos mais atingidos pela forte chuva. Um morador está sendo procurado na região. O que eu pude fazer foi gritar, e até cheguei a perder a voz, porque na hora que o morro estrondou, deu o primeiro estrondo, eu percebi que ele ia desabar e comecei a gritar para ele sair das casas. Cerca de 300 pessoas estão abrigadas nos 38 pontos de apoio abertos pela Prefeitura, recebendo ajuda das equipes da assistência social, educação e saúde. A Rio Santos, principal rodovia que liga Rio a São Paulo pelo litoral, ainda tem inúmeros pontos de bloqueio, como este aqui, onde pedras enormes rolaram sobre a pista. A terra e as árvores na pista dificultam o acesso de quem tenta chegar em Ilha Grande, onde, segundo moradores, pode haver até 3 pessoas soterradas. Em Paraty, uma criança ainda está desaparecida. A mãe e mais 5 irmãos da menina foram encontrados mortos após uma encosta desabar em cima da casa da família. A zona quente, que é o local onde os bombeiros trabalham, tem que ser um local muito bem controlado, porque a gente sabe que ainda há riscos de novos deslizamentos nesses locais. Equipes da Defesa Civil seguem vistoriando casas nos bairros que foram mais atingidos pela chuva e onde os moradores tiveram que deixar as residências. 127 pessoas estão abrigadas em escolas municipais. Outras 400 estão desalojadas. O presidente Jair Bolsonaro interrompeu compromissos na cidade do Rio de Janeiro para visitar as áreas atingidas pelo temporal em Angra dos Reis. No início do dia, o Bolsonaro participou de um evento no Santuário do Cristo Redentor. O presidente assistiu à missa que marcou o início das comemorações do centenário da Pedra Fundamental do Cristo Redentor. Bolsonaro também acompanhou a assinatura de um protocolo entre o Instituto Chico Mendes e a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que encerra uma longa disputa sobre a gestão do Parque Nacional da Tijuca e dos acessos ao Corcovado. Pelo acordo, a igreja ficará responsável por todo o entorno do Cristo, como as lojas, e o ICMBio vai administrar o parque. Um protocolo, mas de grande simbolismo, de respeito a esse santuário e aos católicos de todo o Brasil. Bolsonaro seguiu para um almoço a portas fechadas com empresários. O presidente encurtou a agenda na capital fluminense e cancelou a visita que faria à tarde a uma feira náutica. Jair Bolsonaro decidiu viajar até Angra dos Reis, no sul do estado, para acompanhar as consequências das chuvas do fim de semana. Bolsonaro foi até uma das áreas mais atingidas pelo temporal, o bairro de Monsuaba, onde bombeiros ainda fazem buscas por desaparecidos. O governador Cláudio Castro e o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, se juntaram à caminhada. O prefeito de Angra havia pedido o desligamento das usinas nucleares
nucleares enquanto a rodovia Rio-Santos estiver com trechos interditados. Nesta segunda-feira, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República divulgou um comunicado informando que até agora os danos causados pelas fortes chuvas não impedem a execução das ações previstas no plano para a retirada de emergência dos moradores. As instalações continuam operando normalmente. 15:01 da tarde. Já começaram as campanhas nacionais de vacinação contra a gripe e o sarampo. Atenção, a imunização vai ocorrer em etapas. Braços de fora mais uma vez. A chuva em Porto Alegre não intimidou os idosos no primeiro dia de vacinação contra a gripe. Há 5 anos eu me vacino e não me gripei mais. Nesta primeira etapa, 30 milhões de brasileiros com mais de 60 anos e trabalhadores de saúde podem tomar a vacina. Os demais grupos prioritários serão imunizados a partir de maio. O imunizante é eficaz contra 3 tipos de influenza, entre eles o que causou o surto de gripe no início do ano. Cibele não perdeu tempo. É uma proteção, ainda mais agora, né? Casada com a vacina do Covid. Teve início também a campanha de vacinação contra o sarampo. Depois de erradicar a doença em 2016, o Brasil voltou a registrar casos por causa da baixa cobertura vacinal. No ano passado, apenas 50% das crianças haviam tomado as 2 doses previstas. Nós já pagamos um preço muito alto no passado, pessoas que morreram por doenças que eram absolutamente evitáveis por campanhas de vacinação. Nesta primeira fase, serão imunizados os profissionais da saúde. A partir de 3 de maio, a campanha terá como foco 13 milhões de crianças de 6 meses a 5 anos. Algumas capitais já anteciparam a imunização dos pequenos, como São Paulo, João Pessoa e Belo Horizonte. Apesar da campanha agora ter o foco das crianças pequenas e os trabalhadores da saúde, qualquer pessoa que não foi vacinada ou não sabe se foi vacinada deve ir nos postos de saúde e receber a vacina. E uma notícia boa agora para você que ainda não enviou a declaração do imposto de renda. A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega para o dia 31 de maio, viu? E a gente conversa agora com Ciro de Avelar, que é economista, e vai trazer algumas dicas interessantes para quem ainda não fez a declaração do imposto de renda. Ciro, boa tarde para você. Parece até que os contribuintes vão poder declarar testes de Covid que tiverem pagado por eles e vão poder declarar no imposto de renda, é isso? Estou te ouvindo mal, amigo. Você me ouve melhor? Te ouço. Tudo Boa. bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Imagina. Esclarece aqui pra gente, por gentileza, teste de Covid que a pessoa tiver pago na rede particular de saúde, pode declarar no imposto de renda, talvez ter isso restituído? Sim, os testes de Covid podem ser usados como restituição, desde que eles tenham sido recebidos com nota fiscal. Os testes de farmácia não vão funcionar. O que vai funcionar são os testes feitos em laboratórios e em clínicas. A pessoa declara como se tivesse, como gastos de saúde, né? Como faria normalmente com outras notas fiscais. Perfeito, Felipe. Você declara como se fosse despesa de saúde, como se fosse despesa médica e de saúde, mas o importante é que tenha a nota fiscal, porque é necessário declarar com o CNPJ e o valor, uma vez que a clínica e o hospital também vai declarar. Essa medida veio porque houve uma quantidade muito grande, né, de casos e de testes de Covid realizados em 2021, então essa medida vem como um benefício para que a pessoa possa ter mais uma possibilidade de restituição. Ciro, eu vi que o prazo foi estendido até 31 de maio. É verdade que quem declara antes tem chance de receber a restituição antes? Essa regra vale ou não? Sim, Felipe, vale sim. A Receita tem um sistema todo automatizado, tanto que o primeiro lote vai ser quando encerra o prazo da declaração, 31 de maio. Então, quanto antes a pessoa se programar, quanto antes o contribuinte se programar, é importante antecipar, até não deixar para preencher tudo no último dia. Felipe, essa é a sugestão que a gente dá. Se for o caso, já baixa o sistema da Receita, já começa a escrever, deixa salvo lá, mas não deixa para o último dia, nem para os 2 últimos dias, porque historicamente já se sabe que o sistema da Receita fica sobrecarregado e essa dica vem justamente para que a pessoa não deixe
de enviar a declaração, mesmo que no momento posterior faça a retificação, mas não deixe de enviar a declaração. Obrigado, Ciro, pela participação. Tá vendo, pessoal? Você gastou muito com saúde nesse último ano, precisa ter sua restituição logo. Quanto antes mandar a declaração, maior é a chance de você receber esse dinheiro mais rápido. Obrigado, Ciro. Até a próxima. Eu que agradeço. Valeu. Ô, gente, meio disse que tocar o noticiário, eu queria aqui agradecer a você de casa pela audiência. A gente sempre faz isso como colocando você na tela. Bota aí no ar, quem é que a gente tem hoje como registro do nosso público acompanhando o jornal todos os dias? Foi o Douglas que marcou essa foto, colocou o momento em que estávamos eu, o deputado Daniel Donizete, falando do caso do TED. Douglas, muito obrigado pelo registro e pela audiência. Você manda essas fotos pro meu Instagram, que vai aparecer aqui, ó, assim que puder colocar, por gentileza. É @FelipeMaltaTV, que agora tem até o azulzinho verificado. Eu tô muito chique. Você marca, manda pra gente aqui no Instagram, ó, aqui ó, Felipe Malta TV. Tira a foto com a tela, manda pra gente, em um determinado momento entre um destaque e outro, uma notícia e outra, a gente coloca no ar a sua foto, sua e da sua família nos acompanhando, para te agradecer por todos os dias escolher o nosso canal e o nosso jeito de fazer jornalismo responsável, mas sem jamais perder o otimismo. Combinado? Então, de volta ao jornal. A gente fala de mais um golpe aplicado pela internet. Não tá fácil, viu? Como a gente disse agora há pouco, os bandidos estão migrando desses crimes praticados fisicamente para ir para a internet. A gente já falou aqui de uma quadrilha que aplicava golpe em idoso usando aplicativo de mensagem. Mas todo mundo precisa ter cuidado quando usa a internet, porque os golpes estão por toda parte. Em aplicativos de mensagem, nas redes sociais, SMS. E agora a gente fala sobre um homem que estava utilizando aplicativo de relacionamento para fazer vítimas. O repórter Maicon Leão tem os detalhes pra gente. Maicon, é com você. Fico aqui pensando, né? O rapaz era um aplicativo e ele atraía outros homens, né? Então ia para casa desses homens, dopava essas vítimas e depois só Deus sabe. Exatamente. Malta, o golpe já está quase velho, mas infelizmente ainda tem muita gente que cai nessa história. Nesse caso aqui, o golpista ele tinha inclusive um perfil preferido de vítimas para agir. Ele procurava normalmente homens mais velhos e que não tinham publicado, não contavam para outras pessoas a sua opção sexual, que normalmente ficavam com outros caras mais escondido. O relacionamento começava lá pela plataforma, trocando mensagens. Conforme esse criminoso ia ganhando confiança da vítima, aí essa conversa passava para outras redes. E aí, quando já estava praticamente bem íntimo, ele marcava relacionamentos, marcava encontros com essas pessoas, na maioria das vezes na casa das vítimas. E aí chegava lá aquela história de sempre. Começava a conversar, começavam a beber. Normalmente o golpista fazia com que a pessoa bebesse cada vez mais e muitas vezes também colocando drogas nessas bebidas para que a vítima ficasse dopada. Mas quase sempre era com o intuito da bebida, que ele ia fazendo a pessoa ficar embriagada, colocando produtos que você sabe que a pessoa fica meio droga, e aí, quando a pessoa já estava mais para lá do que para cá, ele anunciava o crime, normalmente armado com uma faca. Começava a extorquir as vítimas, ameaçando, fazia o limpa na casa, procurando sempre produtos valiosos, como aparelhos celulares, relógios, roupas de grife. E aí, qual que era a estratégia dele? Como ele já tinha escolhido justamente pessoas que escondiam a sua opção sexual, que tinham vergonha dessa situação, ele começava a virar para a pessoa certamente com muita tranquilidade que ficaria por isso mesmo, que ele ficaria impune. Olha, se você me denunciar, eu vou contar para todo mundo que você está ficando comigo e expondo esse tipo de relacionamento que a pessoa estava querendo esconder. Já era justamente por isso que ele selecionava esse perfil. E aí, enquanto isso, fazia essa chantagem, todo esse trabalho psicológico com a pessoa, ele obrigava esses caras a fazer transferências bancárias, Pix. E aí você pensa que não já está complicado demais de entender essa história, que o cara já está muito louco, Malta. Ele ainda tinha uma outra estratégia para evitar chamar a atenção de outras pessoas, vendo ele sair com aquelas coisas da casa. Ele obrigava essas vítimas a acompanhá-lo até o portão, até a portaria, para despedir dele lá do lado de fora, para que quem estivesse vendo, para que os vizinhos que percebessem que a situação, falassem, não, tá tudo bem. É só um amigo, é só alguém que ele trouxe em casa, e não desconfiasse de nada. Essa era justamente a estratégia que ele mantinha. Depois de dopar, de colocar a faca na pessoa, de intimidar, de ameaçar, de obrigá-la a fazer as transferências bancárias, de limpar toda a casa, ele ainda tinha essa cara de pau de pegar a vítima e falar, agora você vai comigo até lá no portão
para que eu saia e ninguém perceba que nada acontecesse. Só que, felizmente, aquela história que a gente sempre fala, daquela uma pessoa que tem coragem, que procura a polícia e denuncia, e aí os casos vão se desenrolando. Até agora, 3 pessoas já procuraram a 26ª delegacia para registrar o caso. A polícia, claro, pediu um mandado de prisão contra ele, a justiça deflagrou, e aí, na verdade, a justiça deu esse pedido de prisão e aí a Polícia Civil deflagrou a operação, deu match, que felizmente terminou agora com a prisão desse homem. E aí a polícia quer o quê? Outras vítimas tenham coragem de denunciar. Então você que passou por uma situação parecida, que está aí às vezes com vergonha, que tem medo, a polícia vai garantir o sigilo dessa informação, ninguém vai te expor. Você pode inclusive entrar em contato pelo 197 ou ir até a delegacia mais próxima. Nesse caso a gente está falando que as investigações foram conduzidas, Malta, pela 26ª, mas você pode procurar a delegacia mais próxima da sua casa e falar, olha, aquele caso que eu vi lá no SBT Brasília, isso aconteceu comigo, eu passei por uma situação muito parecida, que os policiais vão te dar todo o respaldo, porque quanto mais vítimas procurarem, mais vítimas denunciarem, maior vai ficar esse inquérito policial e maiores são as chances também desse criminoso terminar preso, já que ele tinha certeza da impunidade, inclusive usava isso para garantir que as vítimas não denunciassem. Você vê a humilhação atrás de humilhação que os homens, né, vítimas do golpe, passavam, porque iam para as próprias casas com um crush, achavam que iam ter um relacionamento, quando viam estavam sob a mira de uma faca, sendo humilhados, possivelmente agredidos, e aí imagina uma pessoa levar tudo de valioso que você tem na sua casa e te obrigar a ir com ela até o portão, se despedir dela como se fosse uma pessoa conhecida, para não chamar atenção e ainda falar, se você me denunciar, eu vou te esparrar, todo mundo vai saber de você. Humilhante. Agora, eu lembro, Maicon, que você aqui recentemente teve numa entrevista com o delegado Thiago Peralva, era um golpe parecido, não era exatamente esse, mas era parecido. E o delegado veio a público dizer o seguinte, você foi vítima, não tenha vergonha, procure a delegacia. Porque é verdade, a Polícia Civil do Distrito Federal vai te atender com respeito, independentemente da sua orientação sexual, e vai entender que esse é um crime que precisa ser investigado. Alguém precisa abrir a boca para que o criminoso seja punido. Se todo mundo ficar com medo em silêncio, nada vai acontecer. Obrigado, viu, Maicon, pelas informações. E que coisa humilhante, né? A repórter Vitória Mello vai falar com a gente ao vivo agora, porque ela esteve mais cedo lá no Palácio do Buriti e acompanhou o lançamento do programa Administração Regional Digital 24 horas. Vi que se é facilidade para as pessoas em casa, para o cidadão, é importante que a gente explique como é que vai funcionar esse programa. É com você. É isso, Felipe. Bom, é o seguinte, a partir de agora os moradores vão poder solicitar diversos serviços, né, a qualquer hora do dia pelo site adm24horas.df.gov.br. Então, se você aí na sua casa, por exemplo, está precisando na sua região, né, uma poda de árvores, limpeza de boca de lobo, também operação tapa-buraco, iluminação pública, enfim, é só entrar nesse site e fazer a solicitação. Ao contrário do que ocorre atualmente, né, que o morador precise ir até a administração da cidade em horário comercial, fazer essa solicitação e aguardar todo um processo. A partir de agora, o morador entra no site e nesse site vai ter uma central com todos os órgãos do GDF. Então não precisa mais daquele processo que a administração vai ter que acionar, por exemplo, a Nova Cap, DF Legal. Não, esses órgãos vão ter acesso a esse painel de controle e de todos os serviços que a população está solicitando. E nesse portal, né, inclusive, se tem um buraco, por exemplo, próximo à sua casa, enfim, ali numa rua onde você passa todos os dias, você pode entrar no site e colocar a localização desse buraco. Então, os servidores, né, vão poder fazer o serviço e encontrar o local exato. A ideia, né, o objetivo é justamente diminuir o tempo de espera da população. Então, hoje de manhã, o governador Ibanez Rocha assinou o decreto de lançamento desse programa e o site está no ar, viu? Está em fase de testes por 30 dias, Felipe. Obrigado, Vic, pelas informações. Moradores ali de Taguatinga, da região da Praça do DI, estão preocupados porque a área vai ser reduzida. Essa praça vai perder espaço para uma construção. Em vez de um prédio, eles querem a revitalização da praça, que faz muito tempo está abandonada. Um exercício, bate-papo com amigos. A Praça do DI, em Taguatinga, é lugar de encontros. Há mais de 50 anos, seu Eloy aproveita o espaço. É muito bom, porque aqui você encontra pessoas, né, seus amigos, você toma sol, você respira esse ar puro, essas árvores lindas, né?
essas gramas, isso aí faz bem para a alma da gente. É muita história para contar. Desde 1960, o local faz parte da identidade de Taguatinga. Nós fizemos vários shows de bandas de rock da cidade, que estavam da terceira geração de rock de Brasília, que estava surgindo, enfim. E assim, também semanas de arte e cultura, então, por exemplo, artistas como Miquéias Paz se apresentou aqui. Mas os moradores andam preocupados. É que no final do ano passado, eles tiveram a notícia que o Espaço do Povo vai ser reduzido. Em nenhum momento alguém, pelo menos não de nós assim, estavam sabendo que havia acontecido isso. Somente após essa notícia que foi dada pela administração é que a gente começou a pesquisar e viu todo o processo que desenrolou desde 2020. E terminou no início do ano passado. Essa é a área que já não faz mais parte da praça. É um retângulo de 800 metros quadrados. A obra de revitalização do espaço não chega até aqui. Tanto é que restos de construção agora estão acumulados na área que agora é particular. A administração de Taguatinga informou que a venda foi feita pela União e não teve intervenção do GDF. Os Correios confirmaram que o terreno foi vendido por R$2.300.000 em janeiro do ano passado. É uma cidade que está diante de um processo de especulação imobiliária muito intensa já há alguns anos, onde os espaços públicos chegam a esse ponto de descuido, né, certo zelo e tudo, que a gente não vê em outras áreas da cidade. A preocupação dos moradores é com o que pode ser construído no espaço. Nós não podemos permitir que aqui seja construído um prédio, né? Nós queremos sim que revitalize essa praça, né? Para os moradores, né? Para o público aqui em geral poder voltar a frequentar a praça. Quem passar pelo Eixão Sul vai ver uma pintura no viaduto da Galeria dos Estados, aquele que desabou em 2018, lembra esse? Olha só como é que tá por lá. Essa foi considerada a maior pintura de bandeira LGBT do Brasil, com 460 metros somando os dois lados, de acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasília Orgulho. O novo ponto turístico do quadradinho foi feito para as pessoas tirarem foto para as redes sociais com mensagens de respeito à diversidade. Posso tirar um minutinho aqui do jornal para atualizar você sobre um destaque de internacional? O presidente da Ucrânia chamou de genocídio as centenas de corpos que estão espalhados pelas ruas e muitos deles enterrados em valas comuns nos arredores de Kiev, a capital da Ucrânia. Apesar das evidências, a Rússia, por enquanto, nega qualquer envolvimento com as mortes de civis. Você ligado no SBT. A cova é do lado de fora da casa de Tânia. Ela não tinha para onde levar o marido. Encontrado no porão de um prédio da vizinhança, junto com outros 2 corpos. Em vez de vingança, ela diz que só quer viver. Na cidade onde ela mora, Bucha, tem a igreja de Santo André. Nos fundos, um buraco de 13 metros de comprimento para onde foram levados alguns dos corpos deixados pelas ruas. O padre Andriy explica que muitos morreram dentro dos carros tentando deixar a cidade. O necrotério já estava cheio e não era possível chegar ao cemitério. O cenário apocalíptico se repete por toda a região, onde o governo ucraniano diz que mais de 400 corpos foram encontrados. Esses são nossa prefeita e o marido dela, conta Vitali, morador de outra cidade próxima à capital, sobre mais uma cova coletiva deixada para trás. O governo russo diz que todas essas imagens são falsas, uma encenação para a mídia ocidental. Um contraste com o discurso do presidente ucraniano, que esteve nesta segunda-feira em Bucha. Há milhares de mortos torturados, com corpos dilacerados, mulheres estupradas, crianças assassinadas. Isso é mais que um genocídio, disse Volodymyr Zelensky. Se as cenas na região de Kiev já são muito graves, o pior ainda pode estar por vir. Os ataques mais violentos acontecem no leste da Ucrânia, onde a presença de tropas russas torna impossível saber quantos morreram e em que circunstâncias. Segundo os serviços de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido, a prioridade das tropas russas é agora a região conhecida como Donbass. É onde fica Mariupol. Pelo 4º dia consecutivo, a Cruz Vermelha não conseguiu passar pelo bloqueio russo para chegar até as mais de 100 mil pessoas que ainda vivem em meio às batalhas nas ruas. De volta ao Brasil, Marília Mendonça foi homenageada durante a cerimônia do Grammy desse ano.
A premiação também consagrou o cantor e compositor de jazz Jon Batiste. O músico de 35 anos faturou 5 gramofones, entre eles o de álbum do ano, por We Are. Bruno Mars e Anderson .Paak, que formam o duo Silk Sonic, também foram destaque. Com a música Leave the Door Open, venceram 4 categorias, entre elas Canção e Gravação do Ano. Uma das sensações do momento, a novata Olivia Rodrigo levou 3 prêmios, incluindo o de revelação. A banda Foo Fighters, que não compareceu à cerimônia, também conquistou 3 gramofones. O baterista Taylor Hawkins, que morreu em março, foi homenageado. A cantora Marília Mendonça também foi lembrada. Antes da cerimônia principal, a única brasileira indicada, Eliane Elias, venceu o prêmio de melhor álbum de jazz latino por Mirror, Mirror. A gente pensar que foi em novembro do ano passado, a Marília morreu numa sexta-feira. Até hoje é meio inacreditável, né? Ver uma foto dela. Eu vejo assim, eu penso, nossa, a gente morreu, não está mais com a gente, faz tanto sucesso até hoje. Impressionante, que bom que foi homenageada lá fora. Pessoal, nessa terça-feira começam os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa e o João Venturi tem um recado pra gente. Olá, amigos! Nesta terça-feira tem Liga dos Campeões ao vivo na tela do SBT. Manchester City e Atlético de Madrid fazem o primeiro jogo das quartas de final deste que é o principal torneio de clubes do mundo. O Manchester City, que é o atual campeão inglês, encarando o atual campeão espanhol. Vamos lembrar aqui que nas oitavas de final o City teve um caminho um pouco mais fácil. Encarou o Sporting de Portugal e no placar agregado venceu por 5-0. Já o Atlético de Madrid teve que correr muito para eliminar a outra equipe de Manchester, o United, com Cristiano Ronaldo em campo. O Atlético de Madrid, que tem a fama de ser carrasco de time inglês em Liga dos Campeões, já passou pelo Chelsea jogando em Londres, pelo Liverpool jogando em Liverpool, eliminou o Manchester United e agora quer arrancar um bom resultado aqui do Etihad para levar para casa essa vantagem de, quem sabe, se classificar à semifinal da competição. Um duelo de duas equipes que vêm com invencibilidades. O City não perde há 7 jogos, somando todas as competições, e o Atlético está invicto a 8 jogos. Quem será que perde a invencibilidade no jogo desta terça-feira? De um lado, o técnico Pep Guardiola, de outro, Diego Simeone. A bola rola a partir de 3h45 da tarde. O SBT exibe esse jogaço de bola ao vivo para todo o Brasil. Um abraço! Valeu, João. Esse é só um esquenta, tá, gente? Porque daqui a pouquinho, 2 minutos, começa o SBT Esporte Brasília. O pessoal já tá aqui atrás das câmeras, pronto para chegar já. E aí você vai ter a cobertura completa. Porque hoje é uma terça-feira, mas não é uma terça-feira qualquer. Para nós do SBT é uma super terça. E a Domitila Becker explica por quê. Você ligado no SBT, preparado para essa super terça de futebol? Tá imperdível! 3h45 da tarde tem Manchester City e Atlético de Madrid pelo primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. É Guardiola contra Simeone ao vivo no campo do SBT e ainda tem mais. 9h15 tem Libertadores, com a abertura da fase de grupos da maior competição do nosso continente. Tem Flamengo contra o Sporting Cristal do Peru. E essa estreia do Gabigol, Arrascaeta e companhia, você confere aqui, é claro. Enquanto isso, no mesmo horário, parte do Brasil fica com Always Ready da Bolívia e Corinthians. É o todo-poderoso Timão sonhando com o bicampeonato da América. Ufa, anotou aí? Hoje, 3h45 da tarde, tem Liga dos Campeões e às 9h15 da noite é hora de Libertadores. Tudo ao vivo aqui na tela do SBT. Obrigado, Domitila. Você tá vendo que não pode desligar o SBT nem um minuto nessa terça-feira, né? Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. A gente volta a se ver amanhã, 11h40, 20 para meio-dia, coladinho com o Primeiro Impacto. Agora você fica com o SBT Esportes Brasília. Até amanhã. Tchau!